Boa noite. O pessoal tá chegando. Mais uma live por aqui no Instagram da Infância Arte. Vou dando um tempinho pro pessoal entrar, pra gente iniciar a conversa de hoje. Boa noite, Natasha, sempre por aqui com a gente. Boa noite. Oi, Laís, que bom que você chegou. O pessoal do grupo de pesquisa também lá da FFP entrando. Bom, gente, não sei se deu tempo de vocês verem nos stories, mas a nossa conversa de hoje, né? Oi, Ana Caroline. Estava combinada com a Giovana Olivieri, né, que é educadora na Infância Arte, faz um trabalho baseado na abordagem Pickler, mas a Giovana teve uma questão particular e ficou impedida de estar com a gente. Hoje a gente vai remarcar essa conversa com ela sobre o movimento livre com inspiração, né, na abordagem Pickler, mas a gente na Infância Arte achou que esse espaço não poderia ficar vazio, né? Esse momento da quarta-feira, às 7 horas da noite, que desde o mês de abril, a gente toda quarta-feira está aqui nesse horário para conversar sobre questões relacionadas à educação, relacionadas à infância, né? Então, a gente optou por fazer a live, né? Eu estarei aqui então, para quem tem acompanhado a gente, assim, eu geralmente apresento a pessoa que vai conversar com a gente, né? E talvez muitas pessoas não saibam do meu lugar. Assim, então, eu sou Bruna Molizani, eu coordeno a parte pedagógica da Infância Arte e sou professora na FFP, UERJ, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Tenho estudado já há alguns anos questões relacionadas à infância, à linguagem, e então um pouco desse lugar também que eu posso hoje falar com vocês. A gente decidiu manter o tema da brincadeira, falar sobre o brincar livre. É uma das coisas que eu pesquiso atualmente, né? Faço pesquisa numa escola pública na rede de Niterói com crianças na educação infantil, né? Então tem umas pessoas do meu grupo de pesquisa que já estão aqui com a gente. Então a gente está ocupando esse espaço de hoje, né, sem a presença da Giovana. Então, não vou falar especificamente da abordagem Pickler, mas vou abrir a conversa para a gente conversar sobre brincadeira, né? Então, assim, embora eu goste muito de falar, esse lugar de falar sozinho diante de uma câmera, né, sabendo que tem pessoas aqui ouvindo, eu vou pedir que vocês participem, né? Que vocês coloquem aí questões que vocês tenham, escrevam, né? Que eu vou, na medida do possível, tentando dialogar com vocês, porque eu acho que vai ficar mais interessante, vai ficar melhor para mim também. Embora, como eu já falei, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Isso não e professor geralmente gosta, né? Isso não é exatamente um problema, mas eu estou acostumada a estar aqui nesse espaço, tendo alguém, né, falando com a gente, trazendo, né, suas experiências de pesquisa, suas experiências profissionais. Vou trazer isso um pouquinho para vocês hoje, mas vai ficar mais interessante se vocês puderem participar, né? Fazer comentários, fazer perguntas. Então, eu vou partir até da pergunta que está na divulgação da nossa live de hoje. Mas para quem está entrando agora, né, vou dizer de novo, porque entrou muita gente depois de... Obrigada, Veridiana, é isso aí, a gente está junto, né? O pessoal que me conhece sabe que não é um problema realmente falar, né? Mas a gente estava com essa live de hoje combinada para falar sobre o movimento livre na abordagem Pickler, com a Giovana Olivieri, mas a Giovana teve uma questão pessoal e aí ela não vai poder estar com a gente hoje.
Mas como eu estava dizendo, só estou repetindo porque tem mais gente aqui agora. A gente na Infância e Arte optou por manter esse espaço de conversa que está acontecendo desde abril, né? Então eu vou tocar a conversa aqui, estou pedindo para que vocês participem, né? Colocando aqui nos comentários dúvidas, experiências, reflexões, enfim, como vocês fazem toda semana estando aqui com a gente, né? Então, a pergunta que a gente construiu, né, para a conversa de hoje é: o bebê brinca sozinho? Né? Vou tentar falar um pouquinho desse lugar da brincadeira livre, não só do bebê, mas também para as crianças, né, que já saíram desse lugar de bebê, né, mas que continuam tendo. Isne, você é suspeita, tá bom? Sempre bom te ter por aqui. Traga as suas questões também. Então, não só falar do bebê, mas falar também, né, da brincadeira livre para as crianças, porque a brincadeira é algo extremamente importante para o desenvolvimento infantil, né? Então, uma questão que é importante assim, trazer para vocês, né? Em outros momentos eu já falei disso, né? Uma das nossas referências é a perspectiva histórico-cultural para pensar o desenvolvimento infantil, e a gente tem como um dos autores principais o Vygotsky, né? E é uma base que tem sido importante para a gente para pensar a brincadeira, né? O Vygotsky vai trazer para a gente que na idade pré-escolar, que seria a idade mais ou menos dos 3 aos 6 anos, a brincadeira é a atividade guia do desenvolvimento infantil, né? Então, é a principal atividade que potencializa o desenvolvimento da criança, e aí o Vygotsky vai trazer o sentido da brincadeira como a brincadeira do faz de conta, né? Aquela brincadeira que nasce da própria criança ou entre as crianças, né? Onde os objetos ganham outros sentidos, eles se transformam de acordo com o enredo da brincadeira, e as próprias crianças se transformam, né, na brincadeira. E muitas vezes, durante a brincadeira, os papéis vão mudando também, né? Então, pensar no espaço de garantir, né, a brincadeira para as crianças na escola é fundamental. E aí é importante já dizer que assim, eu que acompanho, né, cotidianos de escola de educação infantil, a gente muitas vezes não vê esse lugar da brincadeira livre da criança como algo intencional no planejamento docente, né? A brincadeira livre, ela entra num certo entendimento de um tempo livre, né? Aquele tempo que as crianças acabaram as atividades, né? Porque se entende ainda muito nos cotidianos, né, das escolas que atividades são as folhas, são aqueles momentos em que a professora está direcionando alguma coisa com as crianças, né? E aí a gente vai trazer essa ideia, né, de que a brincadeira livre, ela é uma atividade fundamental, né, e ela precisa estar garantida no planejamento, né, das professoras, dos professores. Então, pensar sobre esse lugar, né, como organizar esse espaço. Uma outra questão que é fundamental é o tempo, né? As crianças precisam de tempo para desenvolverem as suas brincadeiras, né? Então, isso um pouco para trazer para vocês a partir do referencial do Vygotsky. Mas vou começar, ou melhor, vou retomar, porque eu já comecei, né, a ideia do bebê, né? Porque a gente tem algumas abordagens, algumas linhas, algumas formas de pensar que trazem uma ideia de estimulação, né? Como se quanto mais a gente estimular uma criança, mais ela vai se desenvolver. E aí, a gente que não trabalha com a perspectiva da estimulação, né, o pessoal que trabalha com base na abordagem Pickler, a gente mesmo que tem um referencial da perspectiva histórico-cultural, a gente não usa essa palavra, né? A gente não fala de estímulo, porque é um conceito que está relacionado a uma outra perspectiva de desenvolvimento e de aprendizagem, né, que a gente conhece como behaviorismo, como comportamentalismo. Então, é uma teoria que traz uma ideia de um desenvolvimento que é de fora para dentro, né, como se o meio é que determina o desenvolvimento, e o caminho que a gente pensa o desenvolvimento infantil não é esse, né?
Então, não é uma resposta a estímulos externos, né? Mas o que a gente pensa é justamente esse lugar de uma ação autônoma da criança, né? Desde bebê. Sempre na interação, né, com outras pessoas. A gente se constitui pelo outro, né? A gente não se constitui sozinho e nos constituímos na cultura, né? Então isso é importante para a gente pensar e situar aqui de que lugar também a gente está pensando a brincadeira das crianças, né? Então, a gente precisa garantir esse tempo da brincadeira e a gente precisa pensar em que lugar é esse que o adulto se coloca, seja dentro de casa. A gente tem visto muitas questões relacionadas a isso, né? Algumas famílias que têm crianças, especialmente as que têm as crianças bem pequenininhas, que são os bebês, né? E que tem um modo de brincar, né? Que ainda é um pouquinho diferente daqueles que já estão com 4, 5 anos, que tem uma questão, inclusive, do tempo de concentração dos bebês. Então, esse lugar do estímulo, a gente não vai falar dele, né? A gente não precisa ficar estimulando a criança, aquela coisa de que a gente fala para a criança o que ela tem que fazer, né? É muito comum a gente às vezes observar os adultos com as crianças e aí ele tá assim, pega o potinho vermelho, agora pega o azul, põe a bolinha no potinho, joga para lá, né? Um adulto que tá ali o tempo todo falando com a criança, e mais do que falar com a criança, falando para a criança fazer algo que está na intenção desse adulto. E muitas vezes a gente não se percebe nesse lugar, né? No lugar de quem não está dando esse tempo e esse espaço para que a própria criança possa perceber o que ela pode fazer com aqueles objetos que estão ali com ela, né, à disposição dela, o que ela pode fazer em relação ao próprio corpo, o que ela pode fazer numa busca em direção a esse outro que está com ela, uma outra criança ou o próprio adulto, né, seja dentro de casa, família, seja na escola, né? Então a gente não fica estimulando as crianças, a gente entende que o mundo ele já é rico em estímulos, né? Ele já é rico em possibilidades da criança descobrir, da criança experimentar, né? Já tem algumas pessoas que a Carla está falando da segurança para os bebês conseguirem brincar sozinhos. O papel do adulto é permitir que os bebês e as crianças nos mostrem caminhos. Perfeito, né? É isso. Eu fiz uma live na outra semana, fui convidada pela UMEI, onde eu faço a pesquisa, né? A escola onde eu faço a minha pesquisa, e justamente era para a gente conversar sobre o que a criança aprende quando brinca, né? E aí a Delma, que é a pedagoga lá da UMEI, ela me surpreendeu no início da live lendo um poema da Rosana Murray, que falava da palavra mapa, e aí ela me perguntou se a gente poderia considerar a brincadeira da criança, né, como uma palavra mapa para a nossa relação com as crianças. Então eu acho que isso que a Bárbara está falando aqui, né, de que o papel do adulto é permitir que os bebês e as crianças nos mostrem os caminhos, e por isso eu lembrei dessa live, é nesse sentido, né, do que a Delma provocou de pensarmos como um mapa, né? A gente pode, nesse lugar de observar as crianças, repensando educar, não sei o seu nome, mas vou te chamar pelo nome do Instagram, né? Eu também achei lindo, isso foi uma provocação que a Delma me fez e na hora a gente dialogou ali pensando como, né, esse nosso lugar, né, de observar as crianças. Elas vão nos mostrar qual é o interesse. Obrigada, Thaís, porque assim eu posso falar seu nome, né? Mas de qualquer forma estava o seu Instagram aqui e ia situar você ou citar você de alguma maneira, mas falar o seu nome fica mais pessoal, né? Então, a Delma que me provocou nesse sentido a partir do poema da Rosana Murray que ela leu, né? E eu acho que é bem por aí, né? A gente poder entender que a brincadeira livre das crianças é uma possibilidade para nós adultos conhecermos essas crianças, né? Percebermos quais são os interesses delas,
né? E a gente poder, então, potencializar essa brincadeira. Então, pensando nos bebês, a Carla trouxe aqui a ideia do oferecer a segurança para que o bebê possa brincar sozinho. Essa ideia de segurança ela é fundamental na brincadeira, né? A segurança física, então assim, a gente tem que cuidar do espaço, a gente tem que cuidar dos materiais que a gente está oferecendo para as crianças, para que elas tenham segurança física, né? Que não seja um espaço que tenham elementos que possam realmente colocar a criança em risco, né? E a outra questão é a segurança afetiva, né? A segurança emocional. É fundamental para a criança brincar. Se vocês pensarem um pouco, tanto quem tem experiência com criança em termos familiares, quanto quem tem experiência com criança na escola, né? A criança, para ela brincar, né? Para ela explorar o espaço, explorar os materiais que tem ali, os objetos, né? Explorar o próprio corpo, buscar a relação com as outras pessoas que estão ali, ela precisa estar segura. Então, ela tem que estar, as pessoas que estão ali têm que dar segurança afetiva a ela, né? Ela tem que olhar o espaço, ela tem que estar se sentindo bem, né? Ela tem que estar bem fisicamente e bem emocionalmente. Uma criança que brinca, ela mostra pra gente que ela tá bem, né? Então, nós, enquanto adultos, temos esse papel, né, de proporcionar essa segurança à criança. Quando a gente está numa instituição educacional, a ideia de como a gente recebe, como a gente acolhe essas crianças, né, para que elas vão construindo com a gente um vínculo, né, que a deixe segura, estar naquele espaço, né, tendo que sair da sua casa, vindo para um espaço que ela não conhece, para lidar com adultos que ela ainda não conhece, com outras crianças, né? Porque aí são espaços coletivos. A gente faz isso gradativamente para que ela possa construir vínculos com o espaço e com as pessoas e se sentir segura para brincar, né? E a outra coisa são os materiais que a gente oferece, os objetos que a gente oferece. Então, há materiais e objetos que podem significar um risco para a criança. Então, a altura dos materiais é importante, né? E isso tudo a gente vai pensando a partir da observação que a gente faz das crianças, do que a gente conhece delas também, né? E o principal espaço que a gente tem que oferecer para as crianças é o chão, né? Então, isso Oi, Lê, que bom que você está por aqui. Deixa eu só voltar, aí depois eu falo do chão, porque teve alguns comentários aqui. Essa ideia, né, do respeito à criança, ela é fundamental. Só da gente já entender que desde bebê as crianças têm a possibilidade, a capacidade de explorar as coisas. O bebê começa explorando as próprias mãos, né? Quando ele deitado, ele começa a perceber essa coisa que passa aqui diante dos olhos. Então isso é uma atividade riquíssima para os bebês. Se vocês têm interesse nisso, recentemente teve uma conversa com Bernard Goes no YouTube do Instituto Langage. Eu posso escrever aqui para vocês depois, tá no YouTube, e que ele tem um trabalho, eu acho lindíssimo isso que ele fala, né? Como que essa relação dos bebês com as mãos são prelúdios da linguagem verbal. Então, quem tem interesse sobre essa questão, eu deixo essa dica aqui, vou escrever para vocês procurarem tá no YouTube. E aí vocês procuram lá a live com o Bernard Goes. Então, a ideia, né, a gente pensar que a criança, desde bebê, ela tem a possibilidade de descobrir coisas por ela mesma, tá quase certo, Carla. É porque como é instituto mesmo, eu que escrevi errado aqui, é porque francês na cabeça, mas é Instituto Langage, é isso mesmo, tá? Isso aí.
Então, isso, né? A Viridiana está colocando aqui as crianças como seres potentes. A gente já parte dessa concepção, né? De que as crianças são sujeitos ativos, que as crianças são sujeitos potentes e que elas dependem da gente em muitos sentidos, né? Por exemplo, a própria abordagem Pickler vai trazer essa ideia, né, de que há uma relação, né, de que as crianças dependem de nós para serem alimentadas, para ficarem limpas, né? E aí tem toda uma questão na abordagem em relação à troca de fraldas, em relação ao momento de alimentação, né, que seriam nos momentos dos cuidados pessoais que a gente nutre a criança afetivamente para que ela esteja bem e aí ela possa brincar, né? Tá me lembrando aqui a Lúcia Peçanha no curso que a gente fez sobre bebês, e a gente está começando uma nova turma na terça-feira que vem. Então, quem tiver interesse pela discussão dos bebês, a gente está com um curso, né? A gente teve uma lista de espera muito grande na primeira turma, então a gente já está fazendo a segunda turma começando na terça-feira que vem. E aí a Lúcia Peçanha é quem está fazendo um encontro sobre os cuidados pessoais na abordagem Pickler, e ela trouxe essa ideia do carro autônomo, né? O que significa isso, né? Um carro que pode rodar, né? A autonomia do carro, né? Em relação a combustível, é o quanto que ele pode rodar, circular, sem precisar se reabastecer, né? Então, esse lugar de abastecimento das crianças seria nesses momentos dos cuidados individuais, né? Na relação que o adulto constrói com a criança, isso deixa a criança nutrida afetivamente. E aí ela pode brincar, ela tá bem para brincar, né? Num espaço, de novo, um espaço seguro, com materiais adequados para que ela possa explorar, né? E aí a gente tem a questão do chão, como eu estava falando. Esse é o lugar primordial. A gente vejo muito, né, na minha trajetória aí na educação, tanto estando dentro de escola, efetivamente como profissional dentro de escola, ou dentro de escola, né, acompanhando as situações por conta de pesquisa ou por relatos de professores, e a gente vê muito as crianças sentadas nas cadeiras, né? Vejo muito as professoras pegarem os brinquedos com as crianças sentadas nas suas cadeirinhas diante da mesa, e a professora vai lá e coloca um brinquedo na frente da criança, né? Ou coloca umas pecinhas de Lego ali na mesa e a criança fica com o corpo na cadeira, né? Tendo que brincar com as pecinhas de Lego. Então, assim, é um desafio para a gente entender que o chão é um espaço fundamental para a criança, né? O bebê, ele precisa estar deitado de costas, né? É uma posição que dá a segurança para ele em relação ao próprio corpo. Então, a ideia da gente não colocar o bebê em posições que ele ainda não conquistou. Então, por exemplo, eu vou botar um bebê que ainda não senta, né? Ele não sentou sozinho, e a gente coloca ele sentado. Se a gente observar como é que esse bebê fica, o tônus muscular ele está alterado, né, no sentido de que ele está mais enrijecido, não é um corpo que mostra que está tranquilo, que está seguro. Geralmente tem uma expressão facial que diz pra gente que aquele bebê não está seguro. Ele geralmente está com o corpinho mais para frente, né, ele não está equilibrado mesmo, porque ele está numa posição que ainda não é possível para ele. Nós é que colocamos. Aí a gente coloca apoio, coloca almofada, né? Se põe num cadeirão para comer, usa o cinto e o bebê tá assim, o cinto é que está segurando, e aí ele não tá bem, né? Para fazer a atividade que ele tem que fazer. Quando a gente coloca ele no chão, né? Ele vai conquistando as posições e ele vai percebendo o que é possível fazer com o próprio corpo, né, e com os objetos que estão à disposição dele. Então, com isso também, a gente está favorecendo a construção dessa criança numa relação positiva com ela mesma, né, de saber que ela é capaz, né, de descobrir por ela mesma, né. E aí, realmente, assim, a criança, ela está investigando as possibilidades com aqueles objetos, né. Então, a gente trabalha, né, tem sempre a sugestão da gente trabalhar com materiais que a gente chama de materiais não estruturados, né? Da gente oferecer para essa criança
potes, latas, colher de pau, peneira, elementos da natureza, tecido, né, bolas, enfim, objetos. A bola já é, né, até de uma certa maneira mais estruturada, mas permite uma gama de possibilidades, né? E é isso, o bebê aprende a se conhecer e a conhecer os seus limites, Veridiana, bem isso, assim. Isso é importantíssimo, porque quando o bebê pode conquistar as posições, né, e o seu movimento de uma forma autônoma, livre, né, sem que ele seja hiperestimulado, sem que ele seja colocado numa posição que ainda não seria possível para ele, ele vai percebendo exatamente isso. O que ele pode com o corpo? A gente costuma dizer assim, não coloque uma criança numa superfície alta em que ela não conseguiu chegar sozinha, porque ela estará em risco, você vai precisar tirá-la de lá, né? Agora, se uma criança foi ela mesma, deu um jeito dela de chegar numa superfície que é mais alta, desde que, né, ela esteja mais adequada também para ela, ela vai saber o limite dela de descer, né? Inclusive, se ela conseguiu subir e é algo que está alto demais para ela, e é uma criança que tenha esse espaço para conhecer o próprio corpo e as possibilidades do próprio corpo, ela não vai se colocar em risco, ela não vai, por exemplo, querer descer de uma vez desse lugar, né? A gente na Infanciarte, a gente tem trabalho com muitas crianças, né? E a gente consegue observar isso muito nitidamente, mesmo com crianças com um ano e pouquinho, né, que já andam, aquelas que chegam para o trabalho com a gente já andam. A gente consegue perceber as crianças que são seguradas, apoiadas pelo adulto o tempo todo, porque elas demonstram pra gente, né, que tem esse olhar, muito claramente que elas não têm noção dos limites do próprio corpo, dos limites e das possibilidades. Então elas acabam se colocando em risco, aí a gente precisa estar mais próximo, né? Por uma observação que a gente faz, né, do deslocamento dessa criança, de como ela está lidando com os objetos, os materiais que a gente oferece, a gente consegue perceber que é bom a gente estar mais perto, porque ela não tem ainda, né, essa noção do corpo, porque muito provavelmente os adultos que interagem com ela não deram tanto esse espaço para que ela pudesse se conhecer, né? Então, que espaço é esse? Para o bebê, vou falar de novo, chão. E, né, a gente fica com vontade mesmo de ter outro, sabe? Eu que já tenho duas, assim, a Letícia ainda, que tá com 4 anos, quase 5, ainda aproveitou um pouquinho mais, né, da mãe que já estava estudando um pouco mais essa questão. Mas a mais velha, coitada, foi o oposto, né? Tanto que até hoje tem uma coisa com o próprio corpo, porque foi ali, sabe, cerceada demais, tudo ia machucar, tudo ia sujar, tudo era uma coisa muito assim, né? Na relação com os adultos que estavam com ela. Pois é, né? A gente ri, tem consequências isso, né? Por isso que é importante a gente estar tendo essa conversa aqui, né? Porque quando a gente entende um pouquinho dessas coisas, a gente, quanto profissionais, né, é fundamental que a gente possa estar sempre estudando, entendendo melhor, né, dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças, mas também enquanto mãe, enquanto pessoa da família, enfim, que interage com crianças, a gente vai entender que é preciso e é possível abrir o espaço para que a criança haja livremente, né, de acordo com o interesse dela, de acordo com as possibilidades dela. Então, o bebê brinca sozinho? O bebê brinca sozinho, né? Como eu falei, e citei o Bernard Goose aqui para vocês depois procurarem, ele começa brincando com as próprias mãos, né? Então, ele muito pequeno, ele já ele descobre, né, isso que está passando aqui pelos olhos dele, né? E aí, dali a pouco, ele consegue perceber que ele vai alcançar outras coisas com as mãos, né? E aí, ter tecido, né, à disposição, porque o tecido é algo que o bebê pode agarrar, e se ele trouxer aqui, né, para cima do rosto, que aí não vai machucar, né, nem vai sufocar, e você tá ali também, né, próximo, né, porque o sozinho aqui não é no sentido de que eu vou deixar o bebê num cômodo e eu tô lá em outro, né? Eu preciso estar perto, né? Porque esse estar perto, a minha voz, né, vai dando a tranquilidade para esse bebê de que ele não está abandonado, né? De que ele está com alguém que está próximo a ele, está dando essa segurança.
Cristina está perguntando qual é o papel do adulto durante a brincadeira do bebê. Então, o primeiro papel é pensar, né, e oferecer esse espaço e esses materiais adequados, né? Então, eu acabei de falar do tecido, né? Na abordagem Pickler tem essa ideia, né? O tecido é o primeiro brinquedo, né? As mãos, né? Mas enquanto objeto, o primeiro brinquedo para o bebê é o tecido, né? Até uma coisa de um tecido que tenha um fundo mais escuro e bolinhas, porque isso também tem uma relação com a visão, né? De ir focando a visão do bebê nesse contraste, né? Então, você usa o tecido porque o tecido o bebê consegue agarrar, né? Essas mãos que estão ainda sendo descobertas, as possibilidades, né, do que ele pode fazer com as mãos, ele vai perceber que ele pode pegar e se o tecido cair sobre ele não vai machucar, né? Então, o adulto tem o papel de oferecer esse ambiente seguro, né? E aí, uma outra referência importante para a gente que a gente tem, né, esse espaço na Infância e Arte, que é o da transpsicomotricidade, que é uma linha da psicomotricidade que trabalha, né, tem como princípio básico a livre expressão, né, e esse prefixo trans, né, vem dessa ideia do entre, através e além, numa relação com a transdisciplinaridade, né, de entender que para a gente pensar, olá Ingrid, bom te ver por aqui, que a gente pensar o ser humano, né, a gente precisa de uma abordagem que é transdisciplinar, né? Não há uma disciplina, não há uma área de conhecimento que seja suficiente para a gente entender o ser humano, né? Então, a ideia da transdisciplinaridade, do pensamento complexo do Edgar Morin, trazendo os 7 saberes do Edgar Morin como princípios na transpsicomotricidade, mas que tem por base essa ideia da livre expressão e o adulto nesse lugar que organiza o espaço, né, seleciona, escolhe os materiais e que está corporalmente disponível para essa criança, né? Então, a Amanda Machado, que é uma das transpsicomotricistas que trabalha com a gente na Infância e Arte, ela tem um texto, né, que é o essencial é invisível aos olhos, né, falando sobre esse trabalho com bebês, e que ela traz muito essa ideia, né, da sustentação pelo olhar também, né? Então, a gente não fala muito com a criança enquanto ela está nessa atividade dela, né? Mas a gente está corporalmente disponível, se mostrando presente, dando essa segurança afetiva para que ela explore o próprio corpo, para que ela explore os materiais que estão à disposição dela, né? Então, a gente que tem já, né, uma experiência assim, com as crianças pequenas sabe que também desde muito cedo elas nos buscam, né? Elas buscam o nosso corpo também, essa interação com a gente durante a brincadeira, né? Por isso que é importante, né, que a gente esteja disponível, né? Aquela coisa de põe o bebê brincando ali e eu tô aqui com o celular desligada, né? Eu não tô junto, né? Eu tô fazendo alguma outra coisa, né? Então, é importante o adulto tá ali nesse lugar também de estar disponível. O que a gente costuma dizer é que a gente saia desse lugar de adulto que acha que precisa ficar dizendo para a criança o que ela tem que fazer, ou muitas vezes fazer por ela, né? Especialmente quando é bebê, né? A gente tem a ideia de que a gente precisa fazer. Carla tá dizendo que essa coisa da gente ficar, né, com o celular fazendo outra coisa não rola porque eles percebem, e é exatamente isso, né? As crianças bem pequenas, elas têm uma leitura, né, da nossa linguagem corporal que é fantástica, né? Eu falei para vocês que para o Vygotsky, que é a atividade guia do desenvolvimento, né, na teoria histórico-cultural, atividade guia do desenvolvimento na idade pré-escolar, ali, né, em torno dos 4 ou 6 anos, é a brincadeira, né, a brincadeira de faz de conta. Para o bebê, né, no primeiro ano de vida, a atividade guia é a comunicação emocional, né? É justamente essa relação construída e o diálogo possível, que é muito pela linguagem corporal, né? A nossa... Pois é, né, Gabi? Carla tá arrasando aí os comentários dela aqui nos comentários, comentário nos comentários, né? Mas enfim, vocês entenderam.
Então, esse lugar, né, da linguagem corporal, né, de como o nosso tônus fala com a criança, se o nosso corpo, se o nosso olhar está voltado para ela ou não, a maneira como a gente fala com ela quando a gente precisa falar, né? Tem pessoas que falam alto, que tem uma fala muito agitada, né? Então isso é um outro trabalho, né, que a gente vai fazendo na gente mesmo, da gente conseguir falar com a criança num tom de voz mais tranquilo, mais suave, né, baixo, olhando para ela, né? Isso é fundamental na relação com o bebê, por exemplo, né? Mas se a gente for pensar, eu gosto sempre de trazer alguns paralelos com a gente mesmo enquanto adulto, né? Se a gente está conversando com alguém e a pessoa não está olhando para a gente tem uma sensação de que a pessoa não está prestando atenção. Ela às vezes até pode estar, mas a gente sente que ela está dividindo, né, a atenção dela com alguma outra coisa que não é a gente. Isso sempre causa um certo estranhamento, né? Porque quando a gente está falando com alguém, a gente espera que essa pessoa esteja olhando pra gente, né? Que a gente perceba corporalmente que ela está prestando atenção na gente, né? E isso, as crianças pequenas fazem essa leitura assim maravilhosamente, né? Então a gente ficar atento ainda, né? Pensando na pergunta que foi aqui, então qual seria o papel do adulto enquanto o bebê brinca? A gente ficar atento, né? A como está o nosso corpo, a como a gente está na relação com essa criança é fundamental. A Dulce está colocando aqui, mas falar com voz de verdade e não falar com voz de criança. Então, isso também é um fator fundamental, né? É claro que, assim, especialmente se a gente fala da mãe, né? Aquela linguagem mais do tati-bitate ali com a criança, tem uma relação afetiva, né? Construída aí nesses balbucios, nessa coisa que a mãe acaba também produzindo na relação com o bebê, né? Mas é fundamental que a nossa fala seja fala de verdade. O que é uma fala de verdade? Isso é uma pergunta importante, né? Uma fala de verdade é uma fala que está dizendo verdadeiramente algo para a pessoa e que está considerando que essa outra pessoa é um sujeito na interlocução com a gente, na interação com a gente, né? Então, eu falo com o bebê, né? Ah, mas ele não entende. Ele entende o seu tom de voz, ele entende que você está ali com ele, ele entende que ele está sendo acolhido, que ele está sendo respeitado. Isso ele entende, né? Pelo tom da voz e pelo nosso corpo. Então é falar de verdade, né? Eu estou falando com ele, né? A gente tem uma coisa, por exemplo, a troca de fralda, né? Que a gente não faça essa troca de fralda assim, né? Presencialmente a gente pode fazer algumas atividades, né, que fazem as pessoas se sentirem nesse lugar de estarem sendo cuidadas, né, em uma das mãos por alguém que olha para ela, que fala com ela, e na outra mão, né, viver a experiência de alguém que não tá cuidando da mão, mas está fazendo outra coisa, né, para nós adultos percebermos no nosso próprio corpo, né, na nossa própria experiência mesmo, como é que é ser cuidado por alguém que olha nos nossos olhos, por alguém que diz pra gente o que está fazendo, e isso vai dando segurança, enquanto o outro tá ali, tá fazendo, não tá olhando e não tá falando nada, né? Então é uma experiência que é bem bacana da gente fazer nesse lugar de sensibilização, né, de adultos, para pensar como é que é essa relação de cuidado, né? Camila, ainda não conheço o Matheus, Camila. Quando eles estão brincando, a gente pode conversar com eles, incentivar ou deixa eles focarem na brincadeira. Então, a gente geralmente, né, dá uma sugestão de que fale o mínimo possível com a criança, né? Você não precisa ficar dizendo, ai que lindo, parabéns, batendo palma, né? A criança, o sucesso, né, na ação dela, ela mesma percebe, né? O que às vezes a gente pode fazer é nomear para a criança o que ela está fazendo. Então, vamos dizer, você está percebendo que a criança estava ali tentando colocar uma peça dentro de um outro objeto e ela não estava conseguindo. Quando ela consegue, você pode simplesmente não dizer nada, mas você pode dizer assim, você colocou a peça dentro da outra, né? Você diz para ela, né, o que ela fez. Eu vi, você conseguiu construir, né? Você conseguiu colocar uma lata em cima da outra, né? Você verbaliza para ela aquilo que ela está fazendo, né? Mas
eu dou sempre esse exemplo. Imagina, você está fazendo alguma atividade, você está concentrada fazendo alguma coisa, tá? Sei lá, vou pensar aqui. Você vai na cozinha, aí você vai fazer um bolo. Aí você tá lá, você organizou os ingredientes e você vai colocar, vai bater a clara em neve, tem alguém do seu lado assim, isso, vai, pega o ovo, agora vai, quebra o ovo. Agora, como é que a gente se sente? Se você tá fazendo alguma coisa e tem alguém ali do lado, pega isso, faz aquilo. Não dá uma coisa que dá vontade de falar, Clara, né? Me deixa fazer o que eu tô fazendo. Se eu tiver alguma necessidade, eu te pergunto, é um pouco a analogia que a gente pode fazer, né? O bebê tá ali, o bebê tá de corpo inteiro, as crianças estão de corpo inteiro na brincadeira, né? Nessa exploração que elas fazem, né? Seja lá qual for o tipo de brincadeira e o momento, a fase em que ela está, né? Ela tá de corpo inteiro, ela vive por inteiro, né? Então ela tá ali, né? Se parar para observar o bebê bem pequenininho, se você... Tenho certeza, Camila, se você observar o Mateus, você vai ver que o que ele estiver fazendo, né? Talvez o Mateus já esteja nessa de descobrir as mãos, né? Pelos os pouquíssimos meses que ele tem, bem pouquíssimos, né? Você vai perceber como que o corpo tá ali, né? Como que o olho tá concentrado e como que ele reage, né? Ao movimento da mão. Ele tá descobrindo isso. Você observa, fica observando ele, né? Uma criança, e você vai ver isso. Você não precisa ficar falando assim, não sei o que, filho da mamãe, sabe? Porque às vezes você não tá nem falando nada em relação à atividade, né? Você tá falando um monte de outras coisas no ouvido da criança. Isso tira a atenção, isso às vezes causa um certo estresse também. Por isso que eu dei esse exemplo. Se a gente está fazendo alguma coisa, nós, enquanto adultos, que já temos, né, outros repertórios aí também, outras possibilidades para a gente, né, dar uma filtrada nisso e deixa eu me concentrar aqui, a gente se irrita, né? Chega uma hora que a gente fala, quase quero pedir para a pessoa, para de falar porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Então a gente deixa o bebê. É claro que num ambiente doméstico, né, tem uma relação afetiva muito forte, né? Então às vezes a tua presença ali, né, e de repente dizer assim, filho, eu tô vendo, né? Você tá vendo a sua mão, né? É isso que eu falei. Se você for falar alguma coisa, o mínimo possível, você não é nem só nomear, que é mais do que nomear. Você verbaliza para ele o que ele tá fazendo, né? Você dá palavras ao que a criança está fazendo, né? Se, da mesma forma com o exemplo do bolo, se você está lá fazendo um bolo, talvez pela primeira vez você pegou a receita, tem uma pessoa mais experiente, vamos dizer assim, perto de você. Se ela ficar falando no seu ouvido, você vai se irritar, né? E aí você vai dizer, ou eu faço ou você vai fazer por mim, né? Quase isso, vai fazer por mim, né? Então eu preciso fazer para eu aprender, né? Se eu precisar de alguma coisa, você está aqui do meu lado, e aí você faz, né? E agora? O que eu faço? Eu bato o fermento na batedeira ou eu só misturo? Vai fazer diferença isso? Você recorre à pessoa se você precisar de ajuda. A criança, a mesma coisa. Se ela precisar de algo ou se ela desejar algo, porque ela tanto pode precisar de uma ajuda como ela pode ter o desejo da interação com você, ela vai te solicitar, né? O bebê, desde bem pequenininho, ele solicita a gente, né? Pelo olhar, pelos sonzinhos, os balbucios, às vezes que ele faz, né, como se tivesse, né, para chamar a nossa atenção, com um movimento corporal que indica, né, que ele quer vir até nós, né, o bebê pequeno que ainda não engatinha, que ainda não anda, e ele não vai fazer esse deslocamento para chegar até onde a gente está, né? Se você estiver atento, você vai perceber quando ele mostra que ele precisa ou ele deseja você nessa interação com ele. E por isso que eu falei, estarmos disponíveis. A gente oferece um espaço seguro, a gente oferece materiais e a gente está disponível corporalmente, né, para dar a segurança a essa criança, porque é importante, já que a gente está falando bem aqui de bebês, entender que os bebês, assim, o que não está no campo visual não existe, tá? Então aquela coisa às vezes de você está sentado brincando com um bebê e você levanta e sai, a criança entra em desespero e começa a chorar, e às vezes fala assim, nossa, mas eu só fui pegar um copo d'água. Jamais saia da presença de uma criança sem dizer para ela que você vai sair.
especialmente os bem pequenos, porque a sensação é de abandono, a sensação é essa, porque ele não está te vendo, né? Então, se você pode antecipar o que vai acontecer com a palavra, é fundamental. Então, você está ali, você está na sala da sua casa, Camila, está lá com o Matheus está brincando. Isso daqui a um pouquinho, né? Que o Matheus ainda não está nessa fase. E você precisa levantar para beber um copo d'água, você pode dizer a ele, né? Filho, eu vou pegar um copo d'água e já volto, né? E aí, se você vai para a cozinha e vai sair do campo visual dele, você pode sustentá-lo com a sua voz, né? Matheus, eu tô aqui, só vim pegar água e já tô voltando, e você volta. Pode ser que se ele tá engatinhando, ele vá atrás de você e tal, mas você não vai dar essa sensação de, cadê minha mãe, né? Ou quando a gente está no espaço escolar, são muitas crianças, mas se você, professora, né, tá ali envolvida com uma criança, tá próximo dela, observando algo que ela está fazendo, e você de repente sai e vai atender outra criança, né, ela vai ficar, ué, cadê essa pessoa? Volto a dar o exemplo com a gente mesmo. Tem uma pessoa que está aqui fazendo algo com você, ela simplesmente levanta e sai, qual é a sensação que te dá? Caramba! Levantou e saiu do nada, assim, não falou nada? Para a criança isso está potencializado. Então, olha, fulano, fica aqui brincando que eu vou ali rapidinho porque a fulaninha tá me chamando. Eu já volto. Assim que eu conseguir atendê-la, eu volto. Você diz para a criança, você antecipa para a criança. Isso é garantir essa segurança, essa estabilidade também emocional para que ela continue a brincadeira dela, tá? Larissa está falando, nossa postura corporal precisa ser acolhedora, de modo que entenda a singularidade das nossas crianças. Então, Larissa foi minha bolsista de iniciação científica, ela e Ingrid, que hoje é bolsista de monitoria, produziram um artigo pensando justamente a partir da nossa experiência na pesquisa, de fazer oficina livre e expressiva com as crianças, qual era esse nosso lugar de adulto. Isso que eu estou dizendo muito para vocês, né? Tem uma relação com as teorias que a gente estuda, mas tem muito essa base, né? Nós fizemos oficinas livre expressivas. A primeira oficina a gente planejou de uma maneira que a gente fez com crianças de 2 e 5 anos. Né? E a gente planejou o espaço, os materiais e a gente combinou que a gente ia observar as crianças. E a gente foi requisitado pelas crianças, mais pelas de 5 anos, bem mais, né? Mas também pelas crianças de 2 anos, que buscavam a gente para interagir com elas, né? Dependendo da situação que elas estavam ali vivendo, né? Então, para outra oficina, a gente já tinha combinado quem ficaria mais nesse papel de observação, porque era uma experiência de pesquisa, e quais adultos do grupo de pesquisa estariam disponíveis para as crianças. Então, já a sala está organizada, as crianças chegaram, se colocava no chão, né? Porque isso é uma forma, né? Nesse tipo de atividade, né? De você se coloca no chão, próximo a alguns objetos, a criança vai entender que você está ali, você está disponível, né? Se você fica de pé, meio de longe, isso dá uma sensação de, né? Será que essa pessoa está disponível ou não, né? Desculpem. Então, a Larissa e a Ingrid apresentaram um trabalho num congresso pensando justamente, assim, Lari, eu não lembro exatamente o título do artigo, mas eu acho que é quem faz o plano, participa do plano, alguma coisa assim, né? Que é nesse sentido, assim, quem planeja, quem organiza, esse adulto que está ali planejando, organizando, ele se envolve com o que ele planejou, ele está disponível para as crianças, né? Então, isso são reflexões que a gente tem feito, né? Bastante... com base nos nossos referenciais teóricos, né, especialmente os que nos trazem essa dimensão intersubjetiva na nossa Constituição, né, o quanto a gente se constitui na relação com o outro, e também com as nossas experiências nas oficinas da pesquisa. Estou só lendo aqui os comentários que já tem vários. Olha, Thaís, né? Thaís está dizendo que no fazer dela como professora sempre achava que pegava turmas muito agitadas, depois ela descobriu que era muito agitada. Isso é importante, por isso que eu estava falando, né? A gente passar a se olhar o nosso próprio corpo, olhar o nosso tom de voz, olhar se a gente faz as coisas de uma maneira muito acelerada, né? Porque às vezes a gente é assim,
né? E aí é um trabalho que a gente precisa fazer com a gente mesmo, de trazer esse corpo para um lugar mais tranquilo, de organizar o tempo de uma forma que não parece que a gente tem que estar sempre, sabe? O que eu faço agora, né? Tem que correr, né? A escola às vezes tem isso, né? A professora tá uma atividade, a outra, não sei o quê, porque é um cotidiano que muitas vezes atropela a gente mesmo, mas se a gente tem consciência disso, a gente pode, peraí, vou organizar as coisas, vou tentar trazer um ambiente tranquilo. Eu vejo muito em escola, as crianças estão brincando e tem uma televisão ligada, com uma galinha pintadinha tocando, com outro... Desliga, não era nem para ter. Eu sou a favor de não ter televisão dentro da sala de aula. Se em algum momento for passar um vídeo para as crianças, que tenha uma sala de vídeo para isso, ou que tenha uma televisão, um equipamento que possa ser levado para a sala, porque as crianças não precisam de tela, né? E elas têm, então tá a criança ali, tem uma atividade para ela fazer, ela pode brincar, mas está uma televisão ligada, né? Passe a prestar atenção nesse ambiente, né, sonoro que está sendo oferecido, né? Porque isso às vezes também causa, né, a agitação das crianças. É isso se estabelecer vínculo pelo olhar, pela voz e pelo toque, né? Então, um olhar que é respeitoso e acolhedor, uma voz que é serena, tranquila, acolhedora, um toque que também é acolhedor, é fundamental. O Lapierre, isso eu aprendi fazendo a formação na transpsicomotricidade, lendo o Lapierre, ele dizia, né? Mas está lá nos textos dele e na experiência dele, que a gente não deve tocar uma criança antes que ela toque na gente, né? E isso, quem trabalha com a gente na Infância e Arte sabe ver no cotidiano a diferença que isso faz, né? O bebê que chega com o responsável por uma determinada atividade, a gente acolhe as pessoas entrando na casa, a gente se dirige para esse bebê, né? Chega relativamente próximo ao rosto, olha para ele, né? Pergunta o nome pro familiar. Então, vou pegar o exemplo aqui da Camila, que tem o Matheus, né? Oi, Matheus, seja bem-vindo. A gente fala com o bebê, a gente recebe o bebê, né? Mas a gente não vai tocar, a gente não vai, que fofinho, né? A gente entende isso como uma invasão, né, ao corpo. Eu lembro uma vez a minha filha pequena, devia estar com uns 2 anos, ela estava sentada no sofá, o pai dela passou por trás no sofá e fez um carinho na cabeça. E ela fez, para, né? E aí ele falou, mas eu só estava fazendo um carinho. Bom, ela estava de costas, ele passou por trás, ela não sabia que ele ia tocar na cabeça. Para ele era só um carinho, para ela foi um toque inesperado, né? Ela não esperava aquele toque, então a gente ter atenção a essas coisas é importante, né? Então, olhar, voz e toque, perfeito, Dulce, a gente tem que estar atento a isso, né? Isso, eles vão crescendo, né? Isso vai fazendo diferença. Começar a falar, enfim, deixa eu ver mais. Isso, né, a Veridiana tá trazendo, né, com a própria experiência com o neto, quando ela precisa sair da presença dele por algum motivo, ela avisa. E ela tá dizendo aqui, né, confirmando, né, o que a gente tem percebido pelos estudos e pela experiência cotidiana, que quando a gente faz isso, a criança permanece tranquila. O brincar junto é válido? Super válido, Giovana. A questão é justamente essa, assim, a gente permitir o tempo da criança nos convocar para a brincadeira e nós estarmos a serviço da brincadeira dela, né? É claro que, assim, tem um conceito do Vallon, que eu sempre gosto de falar dele, que é da imitação, né? Então, as crianças nós aprendemos, né? Porque a gente vê um outro fazendo e aí a gente vai tentar fazer o que o outro está fazendo. O conceito de imitação, ele é um conceito ativo. O sujeito é ativo, é por um processo de identificação, né, com aquilo que uma outra pessoa está fazendo, que eu vou querer fazer igual, né? Diferente da cópia, a cópia tem um sentido mais diretivo, né? É como eu vou dizer para as crianças o que elas têm que fazer. Então agora me imita, levanta a mão, e todo mundo levanta a mão, né? Isso é cópia, a criança não está num movimento ativo. A imitação, ela nasce de um desejo dessa criança, né? Então, por exemplo, isso é bem importante, porque nós temos um desenvolvimento que é baseado na cultura, né? Nós somos seres culturais. Então, há muito
do que as crianças fazem com o próprio corpo, que elas aprendem nas situações sociais em que elas estão convivendo e aí elas imitam. Então, a gente tem muitos vídeos, né, já circularam aí pela internet, a gente tem alguns, né, no último encontro do curso de bebês eu usei alguns nesse sentido, de mostrar que uma criança de 1 ano e 1 mês, ela pega um livro, ela não vai agir sobre esse material simplesmente tendo como referência as características físicas do material. Ela já traz uma ação que é cultural. Ela conhece os usos culturais desse objeto. Por quê? Porque alguém lê para ela, tá? Para trazer aqui o exemplo do livro. Essa mesma criança, 2 meses depois, 3 meses depois, né, numa situação familiar em que os irmãos e as primas estavam jogando um joguinho de carta, que é de pergunta, né? Tira uma carta, faz a pergunta. Eles acabaram de jogar, o jogo ficou no chão, ela foi lá, pegou uma das cartas, tava com uma das cartas na mão, a criança de 1 ano e 4 meses, passando com o dedinho assim, o que é isso? Ela não está agindo sobre o objeto, nessa carta, com as características físicas dele, de estar, né, rodando, mexendo, sentindo a textura. Ela tem uma relação com esse objeto que é uma relação cultural. Ela viu as primas e os irmãos jogando, quando eles saíram, né, e ela estava ali no chão, ela vai para essa carta, ela faz como se ela estivesse lendo, e quando o irmão se aproxima, ela entrega a carta para ele, tipo, né, vem jogar comigo, né? Então, a ideia do brincar junto tem também isso, né, de que o que a gente faz com o nosso corpo, o que a gente faz com o objeto, pode servir de exemplo para a criança. Não que a gente diga para ela, olha aqui como é que faz, mas que ela nos observe fazendo. E essa ideia do junto é fundamental, que é isso que eu estou dizendo desde o início. É a gente estar disponível. Se a gente está brincando junto, a gente está brincando junto. Para as crianças maiores, né? Eu tenho uma aqui de 4 anos, né? Aí, às vezes, se a irmã mais velha tá brincando, ou eu tô brincando, se a gente tá brincando e tá falando com a outra, alguma outra coisa, ela fala, para de conversar, a gente tá brincando, né? Então, ou você tá brincando comigo, ou você tá conversando com outra pessoa. Então, se eu tô brincando com ela, né? Ela tá numa fase, adora brincar de restaurante, né? Preparar comidinha. Então, alguém é a cozinheira, alguém é cliente, o outro tem que ser o garçom, né? Então, você e geralmente as crianças vão conduzindo a brincadeira, né? E aí você tá ali, você tá disponível para essa criança, para o enredo que ela tá construindo. É fundamental que a gente brinque junto, é fundamental que a gente esteja disponível. Volto a dizer, não no sentido da gente ficar assim, põe a bolinha, joga a bolinha, pega um não sei o que, faz um não sei o que lá, né? A gente tá dando ordem, né? Tá direcionando a criança para o que ela tem que fazer, não nesse sentido, mas da gente estar junto mesmo com ela, né? Disponível para ela. Televisão desnecessário. O nosso próprio corpo não aguenta o ritmo acelerado. Pois é, ô Thaís, isso é importante. Quando a gente descobre que a gente pode trazer o nosso corpo e a nossa fala para um lugar mais tranquilo, o dia a dia flui de uma forma mais tranquila também, tá? Gente, a gente tem 1 minutinho. Essa hora passou muito rápido. O perfil do aluno se modifica na relação com o professor, porque é isso, Islen. A gente age de acordo com as interações, né? Então, sabe aquela coisa? Ah, meu filho em casa é uma coisa, na escola é outra. Sim, são espaços diferentes, são relações diferentes, e isso não é negativo, né? Isso mostra que a criança, ela se relaciona de formas diferentes. Nós, né? Tem ambientes que a gente vai chegar, a gente vai falar, vai estar muito à vontade. Em outros a gente vai estar um pouco mais resguardado, se é um ambiente mais formal, se não é, se a gente conhece mais as pessoas ou não. Isso faz diferença na maneira como a gente se coloca, né? Como a gente se comporta. E as crianças percebem isso, né? Gente, tem alguns segundos para dar boa noite. Eu confesso que a hora passou bem rápido para mim. Espero que tenha... Acho que pelos comentários chegaram... Fez sentido um pouco essa nossa conversa, né? Então, obrigada, Viridiana.
Agradecer muito a vocês que estão sempre aqui com a gente toda quarta-feira, né? Para quem não ouviu no início, Giovana teve um probleminha hoje, então eu assumi esse lugar sozinha hoje, mas a gente vai remarcar a live com ela para falar especificamente sobre a abordagem Pickler, tá bom? Obrigada, boa noite para vocês. Natasha sempre com a gente, queridona. Obrigada, tá? A live fica salva assim, tá bom? Fica no IGTV, no Instagram, e depois a gente coloca no nosso YouTube, tá? Boa noite para todas e todos.